Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura. Porque o Senhor é o meu pastor, 12 bênçãos de uma vida transbordante, de Tony Cooker. E hoje vamos começar pela bênção número 8, cujo título é Sustento. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmo 23, verso 5. Davi descreveu um período extremamente desafiador no versículo anterior. No entanto, ele sentiu o apoio e a força do seu pastor. Para fazer qualquer jornada, especialmente uma jornada difícil, uma pessoa precisa de sustento. Você se lembra de quando Elias estava fazendo uma viagem árdua e o anjo foi até ele e lhe deu pão quente e fresco? A Bíblia diz: e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Não tenho dúvidas de que havia um elemento sobrenatural envolvido na situação de Elias, mas é importante lembrar que Deus quer nos sustentar e nos alimentar. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. E Pedro se referiu ao genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2, verso 2. O pastor não apenas acompanhava Davi na sua caminhada, como também lhe provia a nutrição de que necessitava para ter êxito na sua peregrinação. Nós também seremos sustentados. A Nova Bíblia Viva, NBV, traduz assim esse versículo: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Parece mesmo uma coisa de Deus, não é mesmo? Talvez pudéssemos ver isso como uma previsão profética da festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Entretanto, na mesa que Davi descreve, há uma enorme diferença. A refeição é servida na presença dos meus adversários. Isso é muito distante do céu no estado eterno. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Está claro que o Salmo 23 não acontece no céu. Não temos adversários no céu. E não há nenhum vale da sombra da morte lá. No entanto, Deus está conosco aqui e agora, em meio a todos os desafios e decepções da vida. Temos um grande pastor. Uma coisa é pensar em Deus nos alimentando e nos dando sustento no curso normal da vida, mas esse banquete é preparado para nós na presença dos nossos adversários, nossos inimigos. É como se Deus estivesse declarando para todas as forças oponentes: não importa o quanto vocês ameacem o meu povo, vocês não prevalecerão. Eu o estou sustentando e nunca os deixarei. Então, posso imaginar Deus se voltando para nós e declarando com ousadia: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 54, verso 17. Depois disso, posso imaginar Deus nos dizendo que precisamos comer e nos alimentar para a jornada enquanto Ele põe a mesa. Lembro-me de ler esse versículo no passado, pensando no quanto pareceria absurdo comer na presença de inimigos. No meu raciocínio, essa não parecia a hora para se comer. Por quê? Os inimigos representam uma ameaça. Ameaças podem se traduzir como ansiedade e medo, e esse tipo de agitação emocional pode gerar falta de apetite. As pessoas são diferentes. Algumas têm seu apetite aumentado quando estão estressados, outras, quando estão ansiosas, perdem a fome. Vimos até nas Escrituras que Ana se recusava a comer quando estava sofrendo. Vê 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. Assim como Saul, quando estava profundamente perturbado. Vê 1 Samuel, capítulo 28, verso 23. Depois que os judeus haviam reconstruído os muros de Jerusalém durante os dias de Neemias, em seguida ao cativeiro babilônico, a palavra de Deus, há muito negligenciada, foi lida para o povo. Uma grande convicção veio sobre o povo e eles começaram a chorar.
supostamente porque viram o quanto havia se afastado dos padrões de Deus. Em vez de encorajar o lamento deles, Neemias lhes adverte: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Que declaração maravilhosa! Alegrar-se não está associado a choro e lamento, mas a alegria e celebração. Quando passar por um vale de sombras ou quando encontrar inimigos durante a jornada, você pode reagir de uma maneira que nada tem a ver com alegrar-se. Não seja duro demais consigo mesmo. Você é humano e tem emoções. A experiência de algumas pessoas pode fazer um paralelo com o que Davi descreve no Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Independentemente do que você sinta ou experimente, deixe-me encorajá-lo a procurar pela mesa que seu pastor preparou para você. Ele quer alimentar e sustentar você na sua jornada. Você pode se banquetear até mesmo na presença dos seus inimigos. Bênção número 9, intitulado Unção. Unges minha cabeça com óleo. Salmo 23, verso 5. O ato de ungir era imediatamente compreendido nos tempos bíblicos, muito mais do que hoje. No mundo mediterrâneo, o azeite de oliva era comumente empregado em muitos aspectos da vida diária. Ele era usado para cozinhar, para fornecer luz, lâmpadas a óleo, como remédio e como loção hidratante. Um anfitrião educado às vezes ungia um convidado com perfume como um ato de hospitalidade e respeito. Essas são apenas algumas das funções práticas do óleo nos tempos bíblicos. Um exemplo fascinante do uso do óleo como forma de hospitalidade é visto quando Jesus estava jantando com um fariseu chamado Simão. A Bíblia nos diz que uma mulher imoral daquela comunidade foi até Jesus e levou um belo vaso de alabastro cheio com um perfume muito caro. Lucas 7:37. Os outros fariseus ficaram irritados com a presença e os atos delas, mas Jesus observou. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entrando, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Lucas 7, do verso 44 ao 46. O azeite de oliva também exercia um grande papel na vida religiosa do povo judeu. Era usado cerimonialmente na consagração de sacerdotes e reis, e o significado da palavra Cristo é ungido. A palavra ungir quer dizer esfregar ou untar com óleo, e no sentido religioso é mencionado na santificação ao separar alguém, uma coisa ou lugar para um propósito divino especial. Tiago também instrui os líderes espirituais da igreja a ungirem os enfermos com óleo, representando o Espírito Santo, quando eles fizessem a oração da fé sobre eles. Os pastores costumavam usar óleo ao cuidar de suas ovelhas, e era isso que Davi estava se referindo quando disse: Unges minha cabeça com óleo. Verso 5. Tu banhas a minha cabeça em óleo, enquanto a versão New Century Version diz: Tu derramas o óleo da bênção sobre a minha cabeça. É fácil imaginar a cena de um rebanho de ovelhas sendo guiado por um pastor no calor intenso do Oriente Médio. Os insetos que estão sempre picando os animais podiam ser um problema para as ovelhas, de modo que o óleo que o pastor usava não era apenas uma maneira calmante e refrescante de hidratar a pele,
mas também servia para impedir a presença dos insetos que tentavam picar as ovelhas, especialmente ao redor das ovelhas e do focinho, das orelhas e do focinho. Se uma ovelha fosse picada, o óleo servia como um unguento para aplacar a dor e ajudar no processo de cura. É compreensível porque o Salmo 45, verso 7, se refere ao óleo da alegria. E esse versículo mais tarde foi aplicado ao próprio Jesus. Vê Hebreus capítulo 1, verso 9. Jesus era o Cristo, ungido para ser o Salvador do mundo. Nós somos as ovelhas do seu pasto e ele compartilha a unção do Espírito Santo conosco. Atos 2:33. Nós somos ungidos com graça, consolo e paz. Ele nos acalma e ajuda a curar nossas feridas. Ele nos refrigera e nos dá forças para a nossa jornada. Próxima bênção. Bênção número 10, cujo título, Abundância. O meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. A parte final do versículo 5 é uma imagem de transbordamento e abundância. O meu cálice transborda. Se continuarmos olhando para essa frase através das lentes da hospitalidade transmitida na primeira parte do versículo, entenderemos que nosso pastor é realmente o anfitrião mais gracioso que se possa imaginar. Ele realmente nos recebeu como seus convidados de honra. Somos aceitos e celebrados de uma maneira muito extravagante. Em um livro publicado em princípios de 1800, Costumes Orientais, um certo capitão, Wilson, escreveu sobre uma experiência que teve, que foi como a mencionada pelo salmista. Certa vez, uma cerimônia foi realizada na casa de um grande e rico hindu, na presença de uma grande companhia. O dono da casa derramou sobre minhas mãos e meus braços um perfume de aroma delicioso. Colocou um cálice de ouro em minhas mãos e derramou vinho nele até transbordar, garantindo-me ao mesmo tempo que era um grande prazer me receber e que eu teria grande parte das minhas necessidades supridas em sua casa. Nosso pastor nos recebe de maneira extravagante e pródiga. Ele a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. E é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3,20. Quando uma ovelha perdida é recuperada, o pastor não a recebe rispidamente de volta ao rebanho. Ao contrário, maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Mateus 18:13. Você se lembra da reação do pai quando o filho desviado retornou? O pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15, verso 22 ao 24. Você pode imaginar Deus tendo uma atitude de celebração assim com relação a você? Nossos cálices transbordam por causa do amor sem limite de Deus por nós. Você pode imaginar Deus agindo com relação a você, como ele é descrito por um profeta do Antigo Testamento. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Quando entendemos a natureza de Deus e seu amor incomensurável por nós, não é difícil acreditar que ele encheria nossos cálices até transbordar. Você, sem dúvida, conhece a antiga comparação entre o pessimista e o otimista. Para um, o copo está meio vazio, mas para o outro, o copo está meio cheio. Essa afirmação
é bastante válida, mas gosto ainda mais dela porque o cristão pode proclamar: o meu copo está transbordando. A outra razão pela qual Deus desejaria que nossos cálices transbordassem. Já estabelecemos que uma razão é porque Ele nos ama e quer demonstrar sua benevolência, mas não devemos ignorar a outra razão. Deus quer que transbordemos para que tenhamos meios de abençoar outros. Quando Paulo estava recebendo uma oferta especial de várias igrejas para ajudar os santos em dificuldades na Judéia, ele disse aos coríntios: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Segundo Coríntios 9, verso 8. Mais um pouco antes disso, Paulo havia dito que a abundância dos coríntios supriria a falta de outros. Segundo Coríntios 8,14. Tudo isso nos lembra do que provavelmente ouvimos muitas vezes: somos abençoados para sermos uma bênção. Nossos cálices transbordam. Próxima bênção. Bênção número 11. Confiança. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23, verso 6. A beleza na palavra certamente, especialmente quando você está passando por momentos difíceis. Não há hesitação ou incerteza na voz de Davi. Ele está totalmente convencido do compromisso contínuo de Deus para com ele. O que ele quer dizer quando afirma que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão? Ele está declarando que definitiva, segura, absoluta e indiscutivelmente as bênçãos de Deus sempre pertencerão a ele. Davi não diz talvez, possivelmente, ou mesmo eu espero que. Alguns poderiam ler isso e pensar: eu gostaria de ter a confiança que Davi tinha. Às vezes, eu duvido ou não tenho tanta certeza. Somos tentados a olhar para alguém como Davi, especialmente quando ele havia acabado de escrever essas palavras poderosas e belas, e presumir que ele sempre teve uma fé perfeita. Mas podemos dizer com segurança que a certeza de Davi nem sempre foi assim quando ele escreveu as palavras eternas do Salmo 23. Se voltarmos atrás de 10 salmos, o veremos em um estado mental muito menos confiante. Salmos 13, do verso 1 ao 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. É tremendo quando nossa fé está nas alturas, mas Deus nos ama mesmo quando nossa fé está vacilante. Não deveríamos respeitar menos Davi quando vemos que sua fé nem sempre é o máximo da perfeição. Na verdade, a maioria de nós se identifica mais com os heróis bíblicos quando constatamos a humanidade deles. Talvez seja por isso que Tiago afirme: Elias era homem semelhante a nós. Antes de lembrar a eles o quanto as orações de Elias haviam sido poderosas, Tiago 5,17, depois que Davi examina mais uma questão no Salmo 13, ele passa para o que poderíamos chamar de o lado vitorioso da questão. Após suas lamentações, nos 4 primeiros versículos, ele passa para uma declaração de fé. Salmos 13, versos 5 e 6. No tocante, a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Não devemos permitir
que nos sintamos condenados se estivermos passando por um tempo de frustração ou questionamento. Devemos manter os olhos em Jesus, nosso grande pastor, e continuar a nos alimentar da sua palavra. À medida que olharmos para ele, nossa fé crescerá e nossa confiança será elevada. É interessante notar que Davi visualizava dois atributos específicos do Senhor que os seguiam por todos os dias da sua vida: a bondade e a misericórdia de Deus. Algumas variações da frase "O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre" estão espalhadas ao longo do Antigo Testamento e aparecem 6 vezes em vários salmos. Como é importante estar convencido de que Deus é bom e misericordioso. Esses são os elementos intrínsecos da natureza do próprio Deus e, por causa do seu compromisso conosco, podemos estar convencidos de que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Vamos para a última bênção. Bênção número 12, intitulado União. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, verso 6. Como vimos anteriormente, as provações da vida são transitórias e os problemas são temporários. Nosso relacionamento com Deus, porém, é permanente e eterno. É fácil ler a última frase do Salmo 23 e presumir que Davi estivesse dizendo apenas: "Quando eu morrer, irei para o céu". Embora seja verdade que os cristãos vão para o céu quando deixarem essa terra, essa não é o verdadeiro significado do que Davi está dizendo. Habitar na casa do Senhor não começa quando morremos e vamos para o céu, e sim começa realmente quando passamos a ter um relacionamento com Deus. Por mais maravilhoso que o céu possa ser, podemos habitar com o Senhor agora. O Salmo 90, versículo 1 declara: "Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração". O salmo seguinte diz: "Fizeste do Altíssimo a tua morada". Salmos 91, verso 9. É verdade que habitaremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade, mas é igualmente verdade que estamos habitando com Ele mesmo agora. Do mesmo modo, a vida eterna não é algo que receberemos ao morrer, mas sim algo que recebemos no instante em que colocamos nossa fé em Jesus. Quando nascemos de novo, em outras palavras, a vida eterna é algo que o cristão tem agora mesmo. Considere algumas passagens bíblicas que comunicam essa importante verdade. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, 13. Ter a vida eterna agora, através da fé no Senhor Jesus Cristo, significa que temos uma união vital com Deus. Podemos desfrutar essa união agora e para sempre. Parte da bênção neste sentido de união é o tipo da segurança que Paulo expressa em um dos capítulos mais poderosos do Novo Testamento, Romanos 8, depois de reconhecer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Paulo faz esta afirmação notável. Então agora vivo com confiança de que não há nada no universo com poder para separar do amor de Deus. Estou convencido de que o seu amor triunfará sobre a morte, sobre os problemas da vida, sobre os anjos caídos ou sobre os dominadores tenebrosos nos céus. Não há nada nas nossas circunstâncias presentes ou futuras que possa enfraquecer o seu amor. Não existe nenhum poder acima de nós ou abaixo de nós, nenhum poder que possa ser encontrado no universo que possa nos distanciar do amor apaixonado de Deus que é derramado sobre nós
através do nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido. Romanos 8, verso 38 e 39. Outra versão traduz os mesmos 2 versículos. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Romanos 8, verso 38 e 39, na versão A Mensagem. Davi estava convencido de que ele era inseparável da casa de Deus. Podemos estar convencidos de que somos inseparáveis do coração de Deus. Ele é nosso e nós somos deles. Aqui terminamos essa parte. Até o próximo vídeo.